Friends, deu play no vídeo e te convido a aprender tudo sobre polígonos. Acabando essa aula, você vai aprender número de diagonais, ângulos internos e externos, soma dos ângulos internos, ou seja, todos os assuntos referentes a polígonos. Vamos nessa. Curió, o que seria um polígono? Um polígono é uma figura plana, fechada, formada por segmentos de retas. Mas se eu tivesse que dar nomenclatura a tudo do polígono, como seria, Curió? Tá aqui, por isso que eu coloquei elementos dos polígonos. Os elementos do polígono eu vou começar pelos lados. Lados são os segmentos de reta, são os pedaços de reta que eu tenho formando esse polígono. Tá aqui, ó, lados AB, outro lado BC, outro lado CD e assim sucessivamente, tá? Aqui eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados e aqui nós vamos ver a nomenclatura deles. Mas antes, vamos falar dos vértices. O que seriam os vértices? É o ponto de encontro dos dois segmentos. Está aqui, ó. Você na sua prova pode colocar bolinhas aqui, ó, pontinhos, onde os segmentos se encontram. E onde eles se encontram seriam os vértices. Logo eu tenho vértice A, B, C, D e E. Conta quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Você já fica antenado que o número de vértices é igual ao número de lados do polígono, perfeito? Diagonais. Curió, o que é a diagonal? Ela liga dois vértices, tá? Não vizinhos. Ela liga dois vértices não vizinhos. Então, tudo que eu estou traçando aqui, ó, são diagonais do polígono, perfeito? Diagonais, as linhas vermelhas. Dá um exemplo de algumas, Curió. Vou botar aqui, ó, AC é uma diagonal. Vou botar outra diagonal, BE. Dentre as outras que eu fiz ali, perfeito? Ângulos internos. O nome já diz ângulos internos. Os ângulos nos vértices dentro do polígono. Aqui eu tenho um ângulo interno. Então, ângulo interno, eu vou botar aqui, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, são todos ângulos internos. Aqui eu vou botar aqui o ângulo A, beleza? E o ângulo externo, nós vamos ver em breve na continuação desse vídeo, mas seria um exemplo, eu prolongar aqui esse segmento e tenho aqui o ângulo externo do vértice A. Mas isso daqui nós vamos ver. Vem comigo, já te dei exemplo aqui de ângulo externo, tá? Então aqui, check. Polígonos. Dois tipos de polígono. Eu tenho um polígono côncavo e o polígono convexo. Curió, como eu vou diferenciá-los? Polígono côncavo, ele possui uma concavidade, um buraco, isso mesmo. Caso você passe a mão nele, em algum momento sua mão entra, ó. Espeta, espeta, opa, entrou. Aqui eu tenho a concavidade, logo o polígono é côncavo. Vou te explicar de outra forma, mas antes olha essa, ó. Espetou, 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 em nenhum momento sua mão entrou no polígono, logo eu tenho o convexo. Outra maneira de ver é traçando uma reta, ó. Quando você traça uma reta, ela só pode cortar em dois pontos o polígono, ó. 1, 2. Cortou em dois pontos, convexo. Cortou em mais de dois pontos, eu tenho o côncavo. É outra dica que você pode ter, está bem explícita aqui. Curió, quanto à classificação de polígonos, a nomenclatura deles, eu posso classificá-los como? Eu posso dar o nome ao polígono de acordo com o número de lados. E aqui eu coloquei os mais importantes. N eu chamei de número de lados. E aqui embaixo eu vou dar o nome de cada um deles. Se o polígono tem 3 lados, é o quê? Triângulo. Curió, a aula de polígonos será só essa? Não, terá mais um quadro onde eu falarei de diagonais, soma dos ângulos internos e externos, ângulo interno e ângulo externo. Mas antes vamos aqui, 4 lados, quadrilátero. Lembra de campeonato de futebol penta, né? Pentacampeão. 5 lados, campeão 5 vezes, pentágono, beleza? 6 lados, Brasil, hexacampeão, hexágono, hexágono, é o polígono com 6 lados. 8 lados, octógono, 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 é o polígono com 8 lados. E 9 lados e 20 lados, eles caem muito. Guarda isso. 9 lados é o eneágono, tá? Guarde ele, hein? 9 lados, eneágono. Eu posso perguntar para você numa prova, quantas diagonais tem um eneágono? Hã? Eneágono? Isso mesmo, 9 lados. E o
icoságono. Icoságono é o polígono de 20 lados. Dá o print e vem para a continuação do vídeo. Friends, vem comigo para não esquecer mais. Número de diagonais de um polígono. Como você vai achar? Tá aqui, ó. N é o número de lados, D é o número de diagonais desse polígono. Você vai fazer o número de diagonais é igual ao número de lados vezes número de lados menos 3 sobre 2. Curiosa, mentira que se eu aplicar dá certo. Te digo verdade. Lembrando que quando o polígono tem quantidade par de lados, um exemplo, o hexágono regular, você consegue achar quantas diagonais passam pelo centro dele. Como assim, curioso? Tá aqui, ó, diagonais que passam pelo centro do polígono. Sempre será o número de lados dividido por 2. Posso anotar, curioso? Anote agora. Número de lados sobre 2 é o número de diagonais que passam pelo centro do polígono de número par de lados. Aqui, ó, 1, 2, 3 diagonais passam pelo centro do hexágono. E quantos lados tem o hexágono? 6 lados. 6 sobre 2, resposta 3 diagonais. Pegou? E o número total de diagonais está aqui. Curioso, como pode pedir numa prova? Quantas diagonais possui um eneágono? Eneágono é um polígono de, isso mesmo, 9 lados. Logo, n é igual a 9. Eu vou substituir na minha fórmula. Número de diagonais é igual a n, que é 9, que multiplica n menos 3, 9 menos 3, dividido por 2. 9 vezes, vou resolver primeiro o parêntese. 9 menos 3, 6. 6 sobre 2. Quando eu multiplico em cima, não, friends. Está multiplicando, eu posso simplificar o de cima com o de baixo, dando 3. E 9 vezes 3, eu tenho 27 diagonais compostas, pertencendo, né? 27 diagonais são o número de diagonais do eneágono, perfeito? Vamos nessa. Soma dos ângulos internos de um polígono. Anota, soma dos ângulos internos é 180 graus, que multiplica n menos 2. Curioso, quer dizer que se o triângulo tem 3 lados, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, opa, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, exatamente isso. Então, soma dos ângulos internos, anota essa fórmula. Agora, se eu te pedir qual a soma dos ângulos externos de um polígono, soma dos ângulos externos, 360 graus, muito importante. Porém, se eu quiser achar o ângulo interno de um polígono regular, o que é polígono regular mesmo? É que o número de... são polígonos que todos os lados são iguais e também todos os ângulos internos iguais entre si. Logo, polígono regular, você afirma que todos os lados têm a mesma medida. Um exemplo, como eu vou achar o ângulo interno do polígono regular? Aqui eu simulei um polígono, que teria continuação aqui, aqui também. Está aqui os lados, ó, ângulo interno dentro do polígono. Você vai achar calculando como? 180 que multiplica n menos 3 dividido por n, que é o número de lados. Essa é a fórmula para achar o ângulo interno de um polígono regular. Curioso, eu entendi. Mas como eu vou fazer, curioso, caso tenha o quê? Caso tenha aqui, tem um gafe aqui, né? n menos 2. Corrija aí, tá bom? Não vou editar o vídeo, porque, na verdade, para achar o ângulo interno, basta eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, perfeito? Então, pegando a soma dos ângulos internos e dividindo pelo número de lados do polígono, eu consigo achar direto o ângulo interno. Agora, curioso, se eu quiser o ângulo externo, tem duas maneiras de fazer. Uma é você achar o ângulo interno e a soma dos dois dá 180 graus. São ângulos suplementares. Depois um exemplo. Se aqui deu 80 graus, se aqui deu 100 graus, por exemplo, aqui fora é 80. Pegou? Curioso, mas eu quero a fórmula para achar o ângulo externo. Tá bom. 360 graus dividido pelo número de lados. Eu prefiro sempre usar a do ângulo externo e depois ver quanto falta para chegar a 180 e achar do ângulo interno. Sempre vai dar certo. Vem comigo, determine a medida do ângulo interno de um hexágono regular. Hexágono regular,
Vou fazer até o esboço aqui de leve, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele é regular, ele possui 6 lados iguais. Mas o que eu quero que você veja? Se eu prolongar aqui, ó, eu tenho aqui o ângulo externo e tenho aqui, ó, o ângulo interno. Eu acho melhor para você sempre achar o ângulo externo e depois ver o que é o suplemento, o que falta para chegar a 180 graus. Como assim, Curió? Se é um hexágono regular, ele possui n igual a 6, o número de lados 6. E para achar o ângulo externo, basta eu pegar 360 graus e dividir pelo número de lados, que são 6 lados. Logo, o ângulo externo é igual a 36 por 6 dá 6, com esse zero, 60 graus. Friends, se o ângulo externo é 60 graus, esse ângulo aqui, ó, que é o externo, 60 graus, logo o interno é o quê? É o que falta para chegar a 180. Ah, Curió, então posso afirmar que o ângulo interno é 120 graus? Exatamente. Se você jogasse nesta fórmula aqui, daria 120. Porém, é muito mais rápido você calcular o externo, porque a fórmula é bem mais simples, e depois ver quanto falta para chegar a 180, e aí você acha o interno. Friends, é isso. Aula completa para você, vendo polígonos. Lembrando, chegou até aqui no vídeo, comenta, leg Paul é assim, eu quero ver se você assistiu até o final. E não esquece, friends, tem a plataforma completa de matemática te esperando com o método Curió. O link tá na descrição. Leg Paul, tamo junto com o Maltup, dá o print, o quadro é seu. Valeu, friends!